Oi pessoal, boa noite, bem-vindos. São 19 horas e 16 minutos no dia 6 de fevereiro de 2023, segunda-feira, da lua cheia. E hoje a gente vai conversar um pouco aqui. Eu sou Fernando Guimarães. Esse canal do Instagram é o Nando Astrocabana. Está conectado com as lives também do canal do YouTube, que é só Astrocabana, uma palavra só com K. Eu agradeço a todos que fazem parte dos dois, que nos seguem e que participam. Quero dar boa noite às pessoas que estão chegando. Eu gostaria de hoje falar um pouco sobre o terremoto da Turquia. Algumas pessoas pediram, eu estou vendo vários colegas da nossa área falar um pouco, né, da astrologia, dos terremotos. É uma das coisas que interessam astrólogos desde a antiguidade, não é? Pelas transformações, mudanças, crises e perigos, né? E eu falo muito também, é um dos assuntos preferidos de previsão da astrologia mundial e política, da parte de geologia, também meteorologia, tudo isso que se interessa, né? E às vezes tem uma simbologia, logicamente, né? O que está em cima com o que está embaixo, o que está fora com o que está dentro, né? Nas regiões em que acontecem, na parte do zodíaco em que os eclipses acontecem, também mexem com fatores de instabilidade a nível psicológico, emocional, individual, relacional, de casal, de família, grupo familiar, sociedade, não é? E assim vai. Bom, gente, é assim. Então, eu achei algumas coisas interessantes e vou tratar mais ou menos disso, né? Vou dar só para quem está assim não sabendo direito. Eu vou falar que esse terremoto é considerado o maior desde 1939, quando Urano também, o planeta Urano, estava passando pelo signo de Touro naquela época, né? Urano é um dos que mais está ligado assim a tremores, a disrupções, a raios, né? Tempestades, vendavais, e junto com Plutão, que tem muito a ver com a Terra, o terremoto, mas são os eclipses, né? Os eclipses, que é a conjunção do Sol e da Lua com o nódo lunar, né, que estava acontecendo no signo de Touro, no eixo Touro-Escorpião. Vai mudar esse ano, né? E a gente vai ver outros terremotos em outras áreas do planeta, em outros países e em outros assuntos, né, que mexem, porque Touro é uma coisa bem terra, né, terra fixa. Então, veja bem, eu vou ler aqui mais ou menos o que eu anotei, dizendo que o terremoto aconteceu, o epicentro foi na Turquia. Aqui tem o nome da cidade, né? Deixa eu ver aqui. Próximo da Síria, Gaziantep, tá? No centro-sul da Turquia. E até o que se sabe, 2.400 mortes, né? Ou desaparecidos, enfim, nós vamos ver. Mas veja bem que em 1939 aconteceu, aqui está dizendo 3.000 mortes, milhares de prédios. Em 1939, eu vou falar direito, a data é completa para quem gosta de pesquisar, as vítimas foram 32.000 mortes, né? Então a gente vê, olha, você vê, né, quando a coisa não está muito próxima para a gente fala 2.300 mortos, né? As torres de Nova York foram 3.000 e poucas mortes. Em 1939, 32.000 mortes. Na pandemia do Covid no Brasil, 700.000 mortes. Para a gente isso não significa nada, gente. Por causa da empatia, da racionalização. E, para falar a verdade, para a mãe natureza também não significa muita coisa, não é? Mesmo porque essa questão de terremoto é uma acomodação geológica, é uma coisa da natureza, é como enchente, cachoeira, né, que se a gente trabalha perto de rios, perto de, né, da montanha, a gente corre esse risco. A Leila está falando, Leila, muita gente está dizendo, né, sobre o eclipse passado, você vai entender daqui a pouco quando eu falar. Eu não estou ligando ao eclipse passado porque está conectado sim, não é? Eu já falei disso anteriormente, só vou citar alguma coisinha que eu citei,
tá? Mas foi bom a Leila colocar um assunto que é assim, isso é verdade, especialmente em astrologia mundial. Astrologia pessoal também. Não é só um aspecto, um eclipse, um mês, um signo, um planeta que causa alguma coisa, às vezes de porte médio e grande. Não é. Quem faz previsão sabe disso, tem que procurar o mesmo sinal pelo menos 3 vezes, em 3 sistemas. Então, ela falou, o eclipse passado não foi um gatilho, não. O gatilho é o que acontece hoje. Se o evento aconteceu hoje, o gatilho está hoje. No passado tem sinalizações, nós vamos falar um pouquinho. Desculpa, gente, eu não estou acenando para vocês, dando um oi, dando tchau, porque eu estou sozinho aqui, tá? Então, primeiro, quando a gente vê, quer dizer, o que adianta prever um terremoto? Né? O governo vai ouvir a gente? Provavelmente não. Os cientistas, né? Vai dar para salvar todo mundo? Retirar todo mundo das regiões, principalmente pobres? Eu acho que não. Não chegamos nesse nível, tomara que no futuro, você entendeu? Eu acho que a inteligência artificial, a robótica, né, que tem todo aquele medo, aquela coisa negativa, que é uma possibilidade de Plutão em Aquário, mas por outro lado a gente vai ter, né, enquanto o ser humano não desenvolve a capacidade, né, não é de telepatia, mas é de poder ter uma percepção maior, né, não só cognitiva, mas espiritual, né, que a gente nem sabe o que é isso direito, né, não tem nada a ver com religião, mas também de empatia, não é? Bom, que mais que eu ia falar para vocês? Tá. Esse tsunami de hoje, ele foi sentido na Síria, né? Foi sentido na Síria, na capital, em Chipre e em partes cidades como eu já falei, da Síria também, né? Os tremores também foram sentidos no Egito, Israel e no Líbano, tá? Bom, gente, então tem um aspecto técnico, né? Para quem gosta de astrologia e quer estudar e calcular, o terremoto de 1939 aconteceu no dia 26 de dezembro, olha, depois do Natal. Foi também magnitude 7,8. O epicentro foi na cidade para onde a gente faz o cálculo de Erzincan, E de Eduardo, R-Z-I-N-C-A-N. Fica no leste da Turquia e deixou mais de 32 mil mortos. E provocou um tsunami, hein? Um tsunami no Mar Negro, localizado a 100 km do epicentro. Os terremotos e outros acontecimentos fazem a gente refletir sobre todas as questões filosóficas, né? Prever para quê se a gente não pode mudar? O que ela ensina? Uma das coisas que ensina, por exemplo, países em guerra ali estão fazendo uma parada, uma briga para poder se ajudar. Síria, Líbano, Israel, Turquia, sabe? Então, olha as coisas que surgem do desastre humano. Um monte de países estão oferecendo para busca de sobrevivente, depois verba para reconstrução, sabe? Isso é importante. Será que a gente precisa pagar o preço de destruição de cidades e de mortes para poder desenvolver um pouco essa solidariedade? Porque isso é o que a gente vê, né, no mundo. A solidariedade só existe entre pessoas, grupos, nações, cidades, quando existe uma tragédia. Enquanto essa for a única possibilidade, é o que vai continuar acontecendo. Do ponto de vista geológico, gente, porque a Terra ali está se mexendo. Então, o que eu queria chamar a atenção para vocês, né, vocês não podem ver o mapa aqui, mas depois eu apresento lá no Astrocabana. Então, no meu perfil ali, aqui, né, no Instagram, depois eu coloco ali umas figurazinhas do mapa para vocês verem como é que os ciclos planetários acontecem, né? Então, eu vou dar uma olhadinha aqui no mapa que eu tenho calculado, tá? E aí vocês vão ter que acreditar em mim enquanto não calcularem para vocês verem. Olha só. A astrometeorologia e a astrologia diz
que às vezes precisam, né, perto dos ângulos da carta, casa 10, meio do céu, né, ascendente, descendente, precisam ter pesos pesados, né, simbolizando que a estrutura, né, que é tempo, futuro, passado e espaço, leste e oeste. Tá? Então a gente vê hoje, pelos dados que nos passou, né, esse é o mapa de hoje, mas quero ver quem falou aqui, vamos ver se falaram aqui. Tá? Então, o terremoto na Turquia foi às 4h17, né, da madrugada. Então, a gente vai observar aspectos bastante difíceis ligados com ou meio do céu, ou fundo do céu, ou o ascendente, o descendente, logicamente Lua e Sol. Queria chamar atenção, né, para as pessoas que me conhecem, que acompanham o meu trabalho, né, que possam depois ver palestra. Né? Acho que eu fiz uma palestra a respeito, mas enfim, acho que não está gravado. Mas eu sempre falo, vocês lembram que eu falo do efeito Moon Wobble, a Lua Wobble? Não eclipse. É quando os eventos acontecem bastante parecidos com a marca do eclipse, né? 86 dias depois de um dos eclipses. Né? E esse é muito fácil, porque nesse cálculo matemático foi um professor e astrólogo pesquisador americano falecido, o Carl P. Tobey, que ele reparou que o que ele chama da Moon, né, o eclipse é um eclipse, né? A gente sabe, pode ser parcial, pode ser total, pode ser junto à cabeça do dragão, mas para ele, o que é chamado Moon Wobble, a instabilidade do período, né, da Terra, da matéria, dos movimentos de multidão, sempre acontece mexendo com multidão. Eu não separei outros eventos, mas vocês viram outros assuntos de aqui no Brasil, na Bahia, no Rio de Janeiro, um barco virou, morreram várias pessoas, tem sempre assim grupo de pessoas em outra parte do mundo, o porta-avião foi afundado, então veja bastante a questão da água aparecendo, né? E também de grupos. A diferença da Lua Wobble para um eclipse regular tem dois. Primeiro é que são eventos que às vezes são vários eventos no mundo inteiro acontecendo ao mesmo tempo e quase que todos os dias. E nós já estamos saindo dessa fase agora, né, que eu havia falado acho que 2 semanas atrás, não sei se alguém assistiu aqui no Instagram ou lá no YouTube, que quando o Sol em trânsito, né, fica em conjunção ou oposição ou quadratura exata com o eixo do nódo norte, nódo sul, o eixo nodal. Né? Então isso é que é contabilizado, quando existe a conjunção exata, ou quadratura, ou oposição com o nódo lunar. Isso aconteceu já uns dias atrás, a gente tinha falado, por isso que a gente tinha falado, eles estão se separando agora, não é? Mas ainda existe, vamos ver se eu coloquei aqui, se eu consigo ver. Né? Por exemplo, Urano e o nodo ainda estão no signo de Touro. Você vê que há uma diferença, o Sol está em 16 graus, indo para 17, 16,58. Né? Quadratura com Urano, que já tem uma coisa que está 15 graus. E o nódo lunar já está aqui, tem um outro movimento, né? Por isso que a gente não fala, não é 90 graus do Sol para o nódo, porque dá uns 86 dias, porque o Sol vai se movimentando e o nódo vai se movimentando para o outro lado. Então tem uma hora que eles fazem a conjunção, ou quadratura ou oposição, mas continuam se separando. Assim. Isso é um pouco de técnica matemática, mas eu estou falando para quem se interessar e pesquisar é fácil. Né? Então você veja bem que de 7 para 16 ou 17 já são quase 10 graus. Né? E por isso que dizem que os 10 graus está dentro daquela fase antes ou depois do eclipse ou do não eclipse, que é a quadratura do Sol com os nodos. Né? Isso depende se é signo fixo, se é signo mutável, tem várias coisas. O que eu acho interessante, às vezes a gente fala assim, a orbe é tal, de um aspecto. As pessoas que não conheciam a declinação, que é o movimento vertical da eclíptica,
Às vezes eles estão num aspecto de paralelo ou contraparalelo, os planetas, os nodos, antes de fazer a conjunção. Então as pessoas dão uma margem maior. A mesma coisa acontece. Lembra quando falou assim, o eclipse pode acontecer tal coisa antes do eclipse, depois do eclipse, até 3 meses depois, 3 meses antes, 6 meses depois. Então eu falava assim, por quê? Porque as pessoas não conheciam, né? 3 meses depois é quase 90 graus, não é isso? E é quando o Sol está em quadratura com o nódulo. Não é que seja assim, aleatório, 3 meses depois, 4 meses depois, 6 meses. Tem uma razão, sempre tem uma razão matemática e uma razão astronômica. Por isso que eu gosto dos antigos astrólogos que eram matemáticos e astrônomos. Eu estudo um pouquinho da astronomia e da mecânica celeste porque eu gosto, mas matemática eu acho muito difícil. Então, nessa vida, não vou ser astrônomo, né? Mas quem sabe já fui. Bom, gente, o que eu quero chamar a atenção agora, né, então isso é muito importante para quem gosta de pesquisar esses eventos. Observem a declinação, observem os aspectos do Sol com os nós lunares, a Lua também, você vê, né, a Lua já está passando, a Lua está num aspecto com Saturno, né? Alguém me falou assim, está com aspecto com Saturno, está com aspecto com Marte. Olha, Marte, toda a violência que, tudo que é trauma, né? Traumatismo é Marte, gente. E quando traumatiza a emoção, é Lua, tem que estar envolvida. E Saturno tem a ver com as estruturas mesmo, né? Com os prédios, né? Você vê, ele está querendo, já está quase saindo do signo de Aquário. Nunca pesquisei outros planetas lentos, que são mais lentos, quando eles saem, quando estão no grau 29, né, para entrar no grau 0 do próximo signo, sempre o pessoal chama de grau crítico, sempre acontece alguma coisa. Então é possível que aconteça com Saturno também, ele deu um sinal, né, a saída de cena, a grande saída, né? Leila, você faz bem estudar esses trânsitos, tá? A nível mundial, quem mais? A nível mundial e a nível... Oi, Cláudia, tudo bem? Estou vendo as pessoas entrarem. Tem espaço para pesquisa, pra caramba, porque não é pago. Então, você vai fazer com o seu dinheiro no seu tempo livre, né? Eu tenho esperança, hein? Porque aí o Urano vai entrar em Gêmeos, né? Oposição a Sagitário, então vamos ver se vem bolsas de estudo por aí, e Plutão entra em Aquário. Então eu espero uma super revolução em termos de pesquisa e financiamento, né, em democratização do conhecimento e pesquisa, vamos ver, né? Mas o que eu estava falando aqui? A importância de ver tudo isso no mapa. Eu vou passar para outro mapa, tá, gente? Eu pedi licença. Quem perdeu o mapa, depois assiste a gravação, essa gravação mesmo, ou então lá no... A gente fala, né? O profeta no deserto, porque ninguém escuta, ou se escuta e depois esquece. Então a gente tem que se acostumar com isso, né? Quem quiser ficar para sempre tem que escrever um livro, imprimir, botar na biblioteca lá, né? Senão, ó, o vento leva. Quero mostrar para vocês o mapa do terremoto da Turquia, gente. Quer dizer, mostrar não, né? Vou falar, mas eu já falei aqui. 26 de dezembro de 1939. Foi uma terça-feira. Então vejam bem, naquela época, gente, Urano estava a 18 graus e 24 minutos do signo de Touro, retrógrado, tá? E o nodo sul estava a 27 graus. Do signo de, deixa eu ver aqui, de Áries, né? É onde acontece, ele está mudando de Touro para Áries agora, e onde o nodo norte e nodo sul aparece em qualquer mapa, qualquer dia no nosso nascimento, mostra onde estavam acontecendo os eclipses quando a gente nasceu, ou quando a empresa foi fundada. Para a empresa isso é tão importante, eu não vejo pessoas falando isso. Entendeu? É terremoto na empresa, está lá junto com o nodo norte e nodo sul, que é onde acontecem os eclipses, né? Bom, gente, outra coisa que eu vejo nos dois mapas, de hoje e de 1939, um monte de linhas vermelhas no centro. Você sabe o que é isso? Quem não sabe, fica sabendo que as linhas vermelhas no centro de um mapa astrológico qualquer, do seu nascimento, do trânsito, do terremoto, da fundação de uma empresa, emancipação de uma cidade, são os desafios, são os ângulos desarmônicos que os planetas, na geometria,
estão fazendo, né? De oposição, em quadratura, né? E às vezes outros aspectos menores. Eles são um desafio, ou seja, essas linhas vermelhas é alguma coisa que quer entrar em ação, que quer acontecer, né? Que quer marcar presença, que quer chamar atenção para solucionar um problema. E aí é que vem a filosofia. Que problema é esse? Mas será que é só de terra, de construção, de engenharia? Ou tem a ver com um monte de outras coisas a nível social, né, sociológico, das ciências humanas, ciências sociais? Isso quem tem que resolver não é só o astrólogo, são os pensadores da sociedade, não é? Aqueles que ficam aí falando na televisão, escrevendo nos seus blogs, cheios de seguidores, sabe? Conhecendo ou não astronomia, astrologia, geometria, eles estão sempre propondo o porquê, o para quê, porque não é só, aqui nós estamos falando o porquê, mas a gente não sabe para quê. Oi Flávio, tudo bem? Então, o Guedes também está chegando. E nós temos que pensar isso, cada um contribuindo dentro da sua arte, dentro da sua ciência, dentro do seu saber, sabe? Não só por que isso aconteceu, mas para quê, não é? O que a gente pode fazer enquanto coletividade, não só para evitar isso, porque é difícil mesmo. E eu vi na televisão alguém aí falando, né, que estuda sismologia, falando assim, é impossível prever terremoto. Não, não é impossível talvez dentro da academia, não é? Se bem que a gente também não prevê, mas a gente sempre fala, olha, vai acontecer uma lua nova, um eclipse que para determinada longitude e latitude do planeta tem a sombra da lua, a sombra do sol no eclipse, então talvez ali vá ter tremores de terra, erupções vulcânicas, né? Aí precisava alguns outros estudos, mas a astrologia saiu da academia, né? Mesmo quando a gente oferece ajuda, sem fins lucrativos, porque ninguém paga, não é muito ouvido, né? Não estou lamentando, gente, estou falando no fato. Olha que interessante, em 1939, Plutão estava perto do meio do céu, isso é um indicador. Plutão, num dos ângulos em aspecto com Lua, com regentes, essas coisas, né? Plutão é essa energia do vulcão e da Terra e de emoções, de traumas, né, que quer sair, que quer chamar atenção, quer ser resolvida, como um pus que precisa ser drenado. Tá? E ninguém gosta de chegar perto, né, porque Plutão, né, tem um mau cheiro, outras coisas, né? Bom, gente, sempre a Lua está envolvendo, a gente vê ali, tá, aspecto de Marte com Lua. Na época, o ascendente Escorpião, da Turquia, né? Alguém até tinha comentado isso, o escorpião tem um... não vamos botar a culpa no escorpião, muito menos para quem tem sol, nasceu em sol escorpião. Gente, nós estamos falando de signos, de símbolos do elemento, é uma água fixa, é gelo e tem a regência de planetas bastante assim, né? Mais ou menos isso que eu quero apontar aqui, mas essa percepção de que Urano estava, você vê, olha, em 1939, todo mundo sabe, né, que o Urano, nosso planeta aí, depois da órbita de Saturno, independente do que ele significa no mapa natal, no mapa mundial, ele leva 84 anos para fazer um círculo ao redor do Sol do ponto de vista geocêntrico, aqui da Terra, onde nós estamos, né? E toda vez que um planeta faz isso num ciclo, né, às vezes até depende do fogo, terra, ar e água, onde ele está, muitas coisas são esperadas, inclusive para as pessoas. Você veja, Fernanda Montenegro já passou dos 84 anos, mas ela pode ter tido algum tipo de crise, né, de identidade profissional, etc. Não sei se ficou na época que ficou viúva. Então, isso acontece. Os idosos, a gente tem que sempre prestar muita atenção às necessidades, cuidados à estrutura física e às necessidades de mudança de vida, de dieta, de pensamento, né, do que eles pensam, o que é ser um octogenário, né? Então, 84 anos, todo ser humano tem esse retorno de Urano para o lugar em que ele nasceu. Como eu falei, o terremoto na Turquia em 1939, Urano estava 18 graus e em 2023 Urano está hoje a 15 graus. Ele sempre tem esse movimento, né, de vai e vem, porque por isso que ele leva 7 anos para atravessar um signo, sabe? Como se isso... Não sei se eu teria mais alguma coisa
para falar, para acrescentar, vários colegas. Então, alguém tinha perguntado antes, isso é verdade, gente, há vários, Marte é disparador, lua cheia, lua nova, nós tivemos, não é? Ontem a lua cheia e lua nova, a lua é disparadora, eclipses que acontecem antes, a gente sempre vê o grau do eclipse, né? É muita coisa para a gente ver, até para um astrólogo, sabe? Porque a gente tem que monitorar, sabe, os astrônomos, mas eles ganham bem, eu acho, né? Para ficarem lá monitorando o céu, para ver se descobrem um novo asteroide, uma nova estrela, alguma coisa assim, ficam monitorando o céu. E a gente, infelizmente, não tem condições de ficar individualmente monitorando o céu todo dia, toda noite, então a gente faz o melhor que a gente pode. Tem um pessoal que está chegando, quero agradecer a presença de vocês. Se alguém tiver algum comentário ou alguma pergunta, a gente pode conversar, fique à vontade para escrever agora, tá? Porque eu já vou terminar, não quero fazer uma live longa. Só queria falar isso, né? Muito em homenagem mesmo, uma homenagem no sentido de chamar atenção, de solidariedade às pessoas que estão sofrendo, né? Que tem parentes lá, que moram lá, mesmo que tem brasileiros lá, sabe? Quem nasceu lá, quem viu sua casa, a propriedade destruída, quem não consegue encontrar um parente, né? A previsão para as águas 2023, eu acho que, em poucas palavras, eu não tenho condições de fazer agora, não. E, Ivana, eu peço desculpa a vocês, quando eu falei alguém tem alguma pergunta, é com relação ao assunto que nós estamos tratando aqui, né? Infelizmente, eu não tenho as condições para falar, mas isso é uma boa pergunta, tem bastante gente falando em previsões para os signos, logicamente signos de água, para 2023, né? Que é um ciclo menor, né, nosso, individual, tá bom? Mas a gente também está fazendo previsões mais assim, né, para a coletividade, porque isso foi a pandemia ensinou a gente, tá? A gente fazia previsões para clientes, indivíduos, né, que tinham planos, projetos de viagem, mudança de país, mudança de vida, investimento, uma série de coisas, né, problemas de saúde, e veio a pandemia. A pandemia cancelou todas as previsões individuais, porque ninguém ia viajar, ninguém ia mudar de emprego, ninguém ia fazer, sabe, cirurgias eletivas foram canceladas. Então, o maior, a coletividade, se sobrepõe ao individual. Digo, as águas dos mares, previsão para as águas em 2023, as águas dos mares, você sabe que isso, em geral, eu não sei disso, tá? Eu sei que muitas pessoas trabalham com outros tipos de abordagem de astrologia, colocando com numerologia, com calendários aqueles dos planetas regentes, ou de outras mitologias, então eles falam, tá? As águas dos mares ficam ativadas quando a gente tem um eclipse, ou quando a gente tem uma lua nova ou uma lua cheia em signos de água. Aí sim fica, né? E não vou entrar em detalhes, já falei também que esse ano vai acontecer mudanças grandes e um plutóide, ou seja, um corpo celeste além da órbita de Plutão, chamado Sedna, que rege águas geladas, águas profundas, águas do oceano, está muito ativo e vai mudar de signo depois de muitos anos. E é um objeto que está sendo estudado só apenas a partir de 2004. Mas já se sabe que ela tem um ciclo de mais de 10 mil, 11 mil anos. Né? Então você imagina para dar a volta no zodíaco? E vai mudar de signo agora. Quase ninguém vê isso, né? Quase que ninguém acompanha a mudança, essa mudança forte. Ninguém viveu o suficiente para ver um retorno de Netuno, né, que leva 168, 164, Plutão 248. Agora você imagina a sede, né? E ela tem a ver com as águas profundas, né? Com a água das geleiras, né? A questão glacial, da era glacial, né? A posição dela agora, antigamente, era da época glacial, né? Como é que é? Aquele filme, A Era do Gelo, não é?
que está trazendo de volta agora, as águas estão degelando, as calotas se separando. Quem quiser, veja a história dessa deusa muito triste, né? Sedna, S-E-D-N-A. Tem um mito e depois pode procurar também o corpo celeste, né? Astrofísico, Sedna, tá bom? Isso, Ivana, Sedna, isso mesmo. Ela já está no último grau de Touro, vai entrar no 0 grau de Gêmeos. Né? E quando Urano, em 2023, sair também de Touro, entrar em Gêmeos, vai fazer uma conjunção com Sedna em Gêmeos. E eles estarão em trígono com Plutão em Aquário. Então vai ser uma festa, um carnaval. 2026, hein? Reservem esse ano aí para as roupas, tudo de Réveillon, tudo vai ser para esse ano. Gente, mais alguma pergunta? Essa era a contribuição que eu queria dar para o evento de hoje, né? E a gente fica na meditação. Não é o primeiro, infelizmente não é o único e infelizmente não será o último, tá bom? Os próximos eclipses, alguém quer saber? Eu posso falar rapidamente aqui, né? Para a gente ficar de olho. Sempre incluo nas minhas previsões, porque para mim são as... Aqui, ó. Não apareceu aqui, vamos ver se eu consigo ver. Será que a gente vai conseguir ver aqui, gente? Vamos lá. O eclipse parcial da Lua vai ser 28 de outubro. Tá bom? Sol em Escorpião e a Lua em Touro. Antes a gente tem 14 de outubro o eclipse solar anular. E o Sol vai estar no 21 grau 21 de Lua, de Libra, signo de ar. Está mudando de terra e água, que é Escorpião e terra, para Áries e Libra. O mais próximo de nós é o eclipse apulso lunar. Depois tem que ver o que é apulso, está em inglês aqui, significa. Mas sempre quando acontecem esses nomes estranhos é porque o Sol e a Lua estão longe da cabeça e cauda do dragão, tá? Então, a cabeça do dragão estará a 4 de Touro e o Sol estará a 14 de Touro e, logicamente, a Lua a 14 de Escorpião. Esse é um eclipse sempre difícil para os mais vulneráveis do nosso planeta, principalmente mulheres, gestantes, bebês, crianças, pessoas mais frágeis, né? Porque a Lua não está confortável em Escorpião. E antes disso, gente, vai ser... esse é legal, hein? 20 de abril de 2023, um eclipse solar híbrido, porque ele começa de um jeito e termina de outro. Tá? Vai ser no dia 20 de abril e o Sol está no 29, se você ver, Sol e Lua, 29 de Áries. Eles entram pelo fundo do signo, né? Eles andam, o eixo, o movimento anda para trás, né? E vai estar em quadratura com Plutão. Então vai ser uma coisa bastante interessante. Nós não vamos falar mais aqui. Tá. Fica à vontade, Leila. Taurina, Lua em Aquário, Urano na casa 11. Olha, tem um monte de coisa aqui. Gente, muito boa noite. Obrigado pela sua atenção. Se você gostou, deixa um comentário depois, né? Indica para as outras pessoas. A gente está sempre oferecendo cursos de especialização para quem é astrólogo, que se interessa por astronomia, por observatório. Nós vamos ter um evento, um passeio. Não percam, eu vou estar sempre publicando, né? Mês a mês, que vai ser no final de junho, aqui em Campinas, no interior de São Paulo, 100 quilômetros oeste. Campinas é a única cidade brasileira que não é capital, que tem 2 ou 3 planetários, sendo um municipal e outros privados particulares. E tem 2 observatórios astronômicos. Um municipal, que fica aberto sábado e domingo, dá para ver de tudo lá, gente. E o outro que é um parque, tá? Parece de primeiro mundo, é particular, o pessoal importa assim, radiotelescópio fantástico, você vê tudo no céu, tem um jardim com os deuses. Então a gente vai fazer um passeio, a gente vai fazer um curso antes e depois um passeio, se chama um workshop de observação astronômica, tá? Então é para astrólogo, para não astrólogo,
para as pessoas interessadas na natureza, então fiquem de olho aí. Flávio, muito obrigado para vocês. Maria Tereza, boa noite. Leila, gente, uma boa noite para vocês e que a gente possa captar sabedorias dos sinais que estão no céu. Eles se refletem na nossa psique, ou psique, no nosso interior, na nossa alma e no nosso espírito. Tá? Então eu vou desligando aqui, fico com vontade depois, quem quiser conversar, nas postagens ou no inbox privado, aqui e também lá no canal. Quem não visitou ainda, não percam, Astrocabana, é o meu canal no YouTube. É uma palavra só, tá? Alguém pode digitar aí para mim? Astrocabana com K no meio. A Leila disse que é muita caminhada, ela é velhinha. Nossa, 67 anos, Leila. Então eu sou velhinho, quase daqui a 3 anos eu alcanço sua idade. Eu também sou velhinho, você está vendo os grisalhos tudo aqui? 64 aninhos, primaveras, né? Gente, Edson, tudo bem? Edson também está sempre fazendo os estudos, só como ele é craque da astrologia tradicional, ele complementa, suplementa e dá informações incríveis para tudo que acontece no céu e na Terra, do ponto de vista da astrologia tradicional. Sigo o canal dele e também do Antônio Brito e de vários colegas que escrevem aqui, né, da astrologia tradicional, helenística, clássica, medieval, Jyotish ou Védica, hindu. Gente, é uma grande família, tá bom? Aqui, olha, a Maria Teresa escreveu Astrocabana, tá escrito aí. Se puderem ir ao YouTube e digitar, vocês vão ver lá as nossas lives que fazemos aqui e outras que fazemos lá, entrevistas ao vivo com astrólogos brasileiros, astrólogos estrangeiros, previsões, análises, cultura, mitologia, que é uma coisa fantástica, né? Olha, você vê como a mitologia influenciou a psicanálise, influenciou o teatro e o cinema, dentre outras coisas, a literatura. Tchau, gente, muito obrigado, uma boa noite. Então, paz na Terra, para o mundo, para os países e para os seres humanos, né? Para os opostos que não se bicam e para os inimigos também. Tchau, gente, obrigado.